Boa tarde, geração eleita! Boa tarde, povo abençoado de Deus! Estamos de volta com os programas inéditos e eu sei que vai ser bênção. Temos um convidado especial hoje aqui que eu convidei, ele aceitou e eu estou feliz da vida. E olha, vai compartilhando o link da rádio. Você que não pode ouvir ao vivo, você que não está podendo ouvir agora durante a tarde, fique tranquilo, esse episódio vai ficar disponível lá no YouTube do Geração Eleita, podcast Geração Eleita. Se você não é inscrito no canal, vai lá, se inscreva. Um corte desse programa vai ficar disponível também lá na nossa página no Instagram, geraçãoeleita.pod. E aí um corte dessa nossa conversa vai para lá. Mas fiquem atentos, porque tem muita coisa boa. Deus está nos presenteando aí com muitas bênçãos, muitas coisas novas que estão chegando aí. E eu tenho certeza que todo o conteúdo que a gente posta aqui é para edificar a sua vida, é para engrandecer, para louvar o nome de Deus. E Ele tem nos abençoado durante esse 1 ano de programa, trazendo convidados abençoados, pessoas que se propõem a participar, contar suas histórias, trazer conhecimento e fazer com que a nossa fé vá crescendo cada vez mais. Como vocês sabem, todo início de programa eu trago uma palavra. E hoje eu vou trazer uma palavra que eu passei para os jovens no domingo domingo passado, sobre quem você é, como Deus te vê, né? Em 1 Pedro 2,9 diz assim: vocês, porém, são povo escolhido, reino de sacerdotes, nação santa, propriedade exclusiva de Deus. Assim vocês podem mostrar às pessoas como é admirável aquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. E aí, muitas vezes, a gente fala assim, eu não sou nada, eu não sou ninguém, quem sou eu? Eu sou um pobre mortal, mas eu não mereço nada, mas eu não sou ninguém, eu vim de nenhum lugar. Mas Deus fala que nós somos nação santa, propriedade exclusiva dele. Então você acaba desmerecendo o que Deus diz sobre a sua pessoa. A gente precisa se atentar às palavras que saem da nossa boca, porque muitas vezes Deus está nos dizendo que nós somos dele, que nós somos comprados pelo sangue de Jesus, e a gente está se desmerecendo. Às vezes por uma situação que aconteceu, por uma informação que você recebeu, ou por algo que você está lutando e não está conseguindo, ou o tempo está passando e você está pedindo a bênção e ela não está chegando, e aí você desmerece o que Deus fala sobre você. Então, quando vierem esses sentimentos de que eu não sou nada, de que eu não cheguei em lugar nenhum, eu já tenho 50 anos, 60, eu tenho 30, até hoje eu não consegui chegar a lugar nenhum, vai lá, lembra-se, em 1 Pedro 2,9 diz que você é povo escolhido. Se Deus parasse somente aqui, já era grande coisa. Mas Ele continua dizendo que é reino de sacerdotes, nação santa, propriedade exclusiva dEle. Olha que prazer é ser propriedade do Senhor. Olha, eu sempre falo para vocês que Deus tem um novo para a gente, mas a gente precisa tirar os velhos costumes, as velhas falas, as coisas que nós costumamos falar que não agradava a Deus e a gente hoje vive como uma nova criatura. Então, deixa espaço para o novo de Deus entrar na sua vida. E eu tenho certeza que Deus vai te apresentar coisas grandes, porque você é escolhido dele. Bom, e eu vou seguindo aqui, porque hoje eu não quero falar muito, porque meu convidado tem mais coisas para falar e para apresentar para vocês do que eu. Eu estou aqui com a maior felicidade de estar retornando para os programas inéditos, depois dessas campanhas de Setembro Amarelo que foram feitas, de programas, cortes que a gente soltou lá no Instagram, e a gente está retornando com as conversas, os bate-papos, né, inéditos. E é muito feliz para mim, eu sinto muita alegria no coração quando eu faço convite e eu percebo que as pessoas têm prazer e ainda agradecem por estar participando. E com esse convidado que eu vou apresentar agora não foi diferente. Ele recebeu o convite, prontamente respondeu, prontamente se dispôs a participar. E é com grande alegria, assim, louvando ao Senhor, que eu apresento o meu convidado de hoje, pastor Henrique Farias. Pastor.
Boa tarde. Olá, olá, tudo bem, irmã? Um prazer estar aqui com você, com todos que estão nos acompanhando, né? Como a senhora mesmo disse, grato sim pelo convite, né? Sabemos que toda a honra e glória seja dada ao Senhor, mas é bom saber que Ele tem nos usado e acrescentado algo em nossas vidas que nós podemos compartilhar com os demais, né? Então, muito obrigado mais uma vez pelo convite. Estamos aí para esse bate-papo abençoado. Pastora, eu fico muito feliz porque, assim, quando Deus colocou esse projeto nas minhas mãos, eu falei assim, meu Deus do céu, né? Agora eu falei sobre 1 Pedro 2,9, mas eu falei, mas eu não tenho habilidades, né, para fazer isso. E aí foi acontecendo. E aí eu falo para todos os convidados, né? Eu falo assim, gente, para mim que é um prazer estar recebendo vocês. Porque, assim, eu sei o quanto tempo da gente é corrido, e imagina de vocês, né? E aí, quando vocês aceitam participar de um projeto que é pequeno, mas, assim, eu sei que Deus está sobre ele, é uma alegria. Pastor, hoje o senhor está pastoreando Diadema. Isso. Hoje eu sou pastor na Igreja da Graça do bairro do Piraporinha, em Diadema. Tem pouco mais de um mês que eu estou nesse trabalho aí, é, dado, né, por Deus primeiramente, mas também confiança do nosso pastor Jaime de Amorim Campos. E como que está seu coração de receber, assim, como que foi receber essa missão de estar aí em Diadema fazendo essa obra, fazendo esse trabalho? Olha, foi muito gratificante, né? Porque eu recebi a missão diretamente do pastor Jaime, né? E foi de uma maneira muito espontânea, porque eu não estava esperando de modo algum, né? Nem sinal de que ele me enviaria aqui para Piraporinha. Ele tinha me dado e foi ao vivo, né? Até peguei um cortezinho assim, postei na minha rede social, quem me segue aí viu, né? E ele estava colhendo testemunho num sábado, foi dia 20 de setembro, dia 20 do mês passado. Era o culto das duas, lá na sede, ele colhendo testemunho ali no salão e tal. Aí tinha povo na galeria, quando o auxiliar da galeria balançava a bandeira assim, eu apontava para ele assim, é uma coisa que a gente geralmente faz, né? E aí ele colheu testemunho, daqui a pouco ele parou, falou assim, aí colocou a mão no bolso e tirou uma chave. Aí falou assim, Henrique, segura aqui. Eu tava na frente da televisão, Henrique, segura. Aí eu peguei a chave, ele falou assim, a partir de hoje, o pastor Henrique é o pastor da Igreja da Graça do Piraporinha. Tem alguém de Piraporinha aqui? Aí tinha algumas pessoas lá no culto, né? Falou, a partir de amanhã ele é o pastor de vocês lá. Aí falou até o endereço e tal. E aí eu fiquei com a cara de paisagem assim, eu falei assim, como assim, né? Eu já estava num trabalho que ele também tinha me direcionado. Eu era pastor da Igreja da Graça da Vila Luzita. É um bairro lá em Santo André. Eu estava na região de Santo André. Estava lá já há 3 anos e 6 meses. E aí, quando foi nesse sábado, de maneira completamente inesperada e espontânea, recebi essa missão do pastor Jaime. Aí já completamos lá um mês em Piraporinha. E está sendo bom, porque em Piraporinha, olha, um fato curioso que eu vou falar agora. A Igreja da Graça do Piraporinha foi a primeira Igreja da Graça que eu coloquei os pés para participar de um culto. A minha mãe, nós éramos de uma outra denominação, eu, a minha mãe, uma parte da minha família, e aí a minha mãe já estava indo na Igreja da Graça, que era no Piraporinha na época que ela ia. E aí só ficou eu e a minha avó, que era a mãe dela, nessa denominação. Aí minha avó acabou falecendo, né, devido a várias complicações na saúde, e eu era menor de idade na época, eu tinha 13 anos. Então minha mãe falou assim, olha, você é menor de idade, você não é dono do seu nariz, então você vai começar a ir comigo para a Igreja da Graça. Porque lá você vai ouvir a palavra, lá você vai entender a palavra, que é algo que você não entende, e não que fosse culpa da denominação, né, que a gente fazia parte. Mas por conta da minha idade mesmo, da minha pouca idade, eu não tinha muito interesse, né, de ouvir a palavra, não prestava atenção. E aí, quando ela começou na Igreja da Graça, ela percebeu um entendimento maior da parte dela acerca da palavra de Deus, né, quando era pregada. E na época, a pastora do Piraporinha aqui era a pastora Juliana Viana, hoje é nossa líder estadual, lá do estado de Goiás, a pastora Juliana, né? E aí, foi a primeira Igreja da Graça que eu coloquei os pés para poder participar de um culto ali de Piraporinha. Isso foi em 2006. 2006. E hoje
né? Depois de 18 anos, eu sou o pastor da Igreja da Graça do Piraporinha. Pastor, eu ouço essas histórias e eu falo assim, meu, como Deus surpreende a gente de uma Pois é, forma mano. Pois é. inimaginável. Pois é. E aí eu já era daqui da região de Diadema, eu moro em Diadema, né? Eu sou de Diadema desde quando eu nasci. E aí, da região de Diadema, eu sou aqui desde quando eu comecei na obra também, né? Eu comecei na igreja de um bairro, o Jardim Inamar, que é a igreja aqui também muito amada por mim. Comecei lá na obra. Tem alguns amigos que até hoje estão firmes com Jesus para a glória de Deus, que a gente começou junto no grupo de jovens. Comecei na Igreja da Graça lá do Jardim Namar, lá acho que meados de 2007, porque Piraporinha é um bairro aqui em Diadema, mas é um pouco distante de onde a gente mora. Então o bairro do Jardim Namar é mais próximo onde a gente morava, né? Inclusive, meus pais moram nesse bairro até hoje, né? E o Inamar era mais próximo, a igreja é mais próxima da gente. Então a gente começou a ir lá. Aí lá eu comecei a me envolver com um grupo de jovens, né? Tinha uma líder de jovens na época que era, né, sensacional. Ela fazia um trabalho muito lindo com o esposo dela. São amigos nossos até hoje. E lá eu comecei a me envolver no grupo de jovens, com a palavra, né? Aí fui, me batizei nas águas dia 28 de outubro de 2007, foi meu batismo nas águas, eu tinha 14 anos. Aí comecei a fazer o curso de obreiros, né? Depois fiz o curso da grade. Aí comecei a me interessar pelo louvor, porque eu sempre gostei muito, né, de louvar. E aí eles começaram a ensaiar a gente para participar do louvor nos jovens. Depois fomos para o louvor da igreja, para participar da abertura dos cultos, né? Aí houve a troca do pastor. Esse pastor que entrou começou a inserir instrumento musical na igreja. A gente começou a aprender, né? Aí os anos foram passando. E aí houve uma troca de pastor regional aqui em Diadema, que era o pastor na época Marco Túlio, que hoje é o nosso pastor da saúde, e chegou o pastor Francisco Freitas, que hoje ele é o nosso pastor em Taubaté. Aí ele veio aqui para Diadema. E aí o meu pastor na época do Inamar falou assim, irmão, o pastor Francisco pediu para quem tivesse alguém que soubesse tocar teclado para ajudar ele lá na regional. Isso era uma quinta-feira e eu trabalhava fora ainda, né? E aí eu falei, pastor, eu tô aprendendo a tocar teclado agora. Ele falou, não, irmão, já falei que você ia já, né? Eu falei, então tá bom. Aí depois do trabalho fui para lá e tal, né? Mas até a gente vai entrar um pouco nessa parte do chamado, né? Que quando eu fui para lá, eu fui para ajudar no louvor. Mas o pastor Francisco só falou, irmão, você tem chamado e tal. E aí, pastor, não, eu não quero, isso aí não é para mim, para pregar a palavra. Louvor, tudo bem, que eu gosto de louvar, tô aprendendo a tocar, mas ser pastor não é comigo. E tá falando, irmão, você tem chamado, e não sei o quê. E aí começou com isso. Aí eu fui ajudar nesse dia, mas não queria ficar lá na regional. Meu negócio era ficar no Jardim Navarra. E aí ele sempre pedindo para mim voltar. Eu fui numa sexta-feira, ele pediu para voltar no domingo, depois ele pediu pra voltar na semana de novo, e eu tentando fugir. Aí eu cheguei nele e falei, pastor, em tempo, falei, pastor, eu não quero ficar aqui na regional. Eu sou lá do Jardim da Mar, lá tá os meus amigos, né? Lá que eu faço a obra, lá meu coração tá lá ainda. Ele falou assim, irmão, agora você tá aqui desse jeito. Você não tá mais lá, você tá aqui agora, né? E o seu coração tem que estar onde você está. Então o seu coração tem que estar aqui. E aonde está o seu coração está o seu tesouro. Então agora você está aqui, põe no seu coração isso aí. E aí eu não sei, eu falo sempre isso, né? Eu não sei se é uma qualidade minha ou um defeito. Mas eu creio que é qualidade. Eu nunca consegui questionar ou bater de frente com um pastor meu. Nunca consegui. Ainda que eu ouvisse coisas que a minha carne me dizia que estava me convencer que eu não deveria estar ouvindo, mas eu nunca consegui confrontar, bater de frente. Então, mesmo com o coração fechado, eu falei, não, pastor, amém e tal, e continuei. Então, aí eu continuei na Regional Diadema, os anos foram passando, eu fui e atendi a Deus na questão do chamado, que eu creio que mais para frente você vai perguntar aí como foi, né? Mas só explicando como é que foi minha trajetória em Diadema. Aí entrei na obra em período integral, e auxiliei o pastor Francisco na regional durante 5 anos. Foi o período que ele ficou lá na nossa sede regional. E aí fiquei 5 anos lá com ele. Depois houve uma troca de pastor, que esse pastor ficou pouco tempo, que é o pastor Eric. O pastor Eric é o nosso estadual lá em Roraima hoje, né? Ele veio para Diadema, no lugar do pastor Francisco, ficou só alguns meses. Houve acontecimento, aí ele retornou para a sede de São Paulo. De lá da sede de São Paulo que ele foi para
acabei de falar. Roraima. Isso, para Roraima. E veio o pastor Ivo. Pastor Ivo, ele, pastor que eu tenho um carinho muito grande, como também pelo pastor Érico, foram poucos meses, mas o carinho é imenso, né? E o pastor Ivo que me enviou para a sede de São Paulo. Isso foi em agosto de 2018, que ele me enviou para a sede de São Paulo. E aí, fiquei na sede de São Paulo com o pastor Jaime durante 3 anos também, né? E foi um ano que eu me casei, que eu fui para a sede. Eu fui para a sede em agosto de 2018 e me casei em novembro de 2018. E aí depois, no casamento, continuei na sede até 2022. Aí quando foi em março de 2022, o pastor Jaime me enviou para a igreja da Vila Luzita. E aí lá eu fiquei esses 3 anos e 6 meses, né? E agora estou no Piraporinha. Mas a minha trajetória toda foi em Diadema, né? Até agora, né? Não só como moradia, que eu sempre morei aqui, minha família é daqui, mas no ministério também. Então, algumas pessoas já conhecia lá da igreja, né, e tal, e foram bem receptivos. Está sendo muito bom, está sendo uma benção. O pastor, estar na sede, trabalhar na sede esses 3 anos para o senhor pode dizer que foi um doutorado nesse processo aí de aprendizado? Com certeza, irmã. Com certeza, isso aí não tem a dúvida disso, porque a gente sempre tem uma referência do missionário, do pastor Jaime, né? Como a senhora mesmo falou aí antes de começar a entrevista, que a gente sempre vê as pessoas no púlpito, né? No altar, e a gente não conhece a história da pessoa, né? E nem como ela é nos bastidores, né? O que acontece nos bastidores. Eu tenho muita alegria em dizer que o que o missionário e o que o pastor Jaime são no altar, no púlpito, eles são fora do púlpito, são fora do altar também. E o aprendizado, assim, é gigantesco. São pessoas que são referências mesmo de amor pela obra de Deus, e não só pela obra, mas por Jesus, né? Porque não adianta ter amor pela obra e não amar o dono da obra. Então, são pessoas dedicadas a uma vida santa, dedicadas à palavra de Deus e dedicadas à obra de Deus, né? E o aprendizado não é só em questões da obra, mas questões da vida também, né? Então, quem se aproxima e procura estar perto, né? Sem dúvida, vai ter um aprendizado para a vida toda. Eu tenho coisas que eu aprendi com o pastor Jaime, aprendo ainda hoje, porque estando tomando conta do trabalho, sempre quando eu posso, eu estou na sede, né? Estou na sede, geralmente, eu dou uma passada por lá nas segundas-feiras. Na quinta, eu estou na oração dos 90 minutos, né? Que é toda quinta, às 9 da manhã. E aos sábados, todos os sábados eu estou lá, né? Porque também tive aí a honra de fazer as aberturas do culto das duas aos sábados, né? Então, todo sábado eu estou por lá também. E para honra e glória do Senhor Jesus é muito gratificante, né? A gente poder estar perto, estar do lado, né? E aprender, que é o mais importante, né? Para mim foi uma experiência muito boa. Não vou falar que não foi trabalhosa, porque é trabalhosa, né? A gente trabalha bastante estando na sede, né? É, consegue sim descansar, tem os momentos de descanso, né, de folga, tem, mas é um trabalho muito árduo, porém é gratificante, porque a Bíblia diz que Deus honra aquele que é esforçado, né? Então, quando nós nos esforçamos, o Senhor sempre nos honra. E para mim foi muito bom ter passado esses 3 anos lá diretamente, né, na sede. Pastor, eu queria fazer uma pergunta. O senhor, que eu não entendi muito bem. O Hum, senhor veio de outro ministério, mas o senhor, desde pequeno, o senhor já nasceu em berço cristão ou o senhor conheceu um pouco depois, ali na infância? isso. Eu não nasci no berço cristão. Ninguém na minha família. Toda a minha família era de uma religião, né? Posso falar que é do catolicismo. À vontade. E e eram até devotos assim de alguns santos e tal, né? Então a gente cresceu, eu particularmente cresci no meio dessa religiosidade, né? A minha avó tinha imagem em casa, né? E tal. Ela, inclusive, que me ensinou a rezar, a minha avó, né? Então, nasci no berço cristão, evangélico, vamos dizer assim. Quando eu tinha, acho que mais ou menos uns 9 anos por aí, 9, 10 anos, o meu tio se converteu. Meu tio era alcoólatra pesado, irmão da minha mãe. Eu sempre fui muito apegado a esse meu tio, que ele era
adulto, mas ele é adulto solteiro, então ele sempre gostou de fazer coisas que criança fazia. Meu tio, ele sempre gostou muito de soltar pipa, meu tio sempre gostou muito de jogar videogame. Então, como eu era criança e a gente morava no mesmo quintal, eu sempre fazia essas coisas com ele. Porém, ele nunca me induziu a beber, nem a fazer coisa errada, as coisas erradas que ele fazia. Mas quando ele estava ação, o período que ele estava ação, a gente sempre estava junto fazendo essas coisas, né? Eu aprendi a gostar dessas coisas por causa dele. E aí eu sempre vi o sofrimento que ele dava pra minha avó quando ele bebia. Mas bebia muito, ficava caído na rua, né? Ela tinha que ir lá para levantar ele, jogar água nele. Meu tio teve vários livramentos de morte mesmo. A gente sempre morou lá num bairro chamado Eldorado, aqui em Diadema, e a casa da minha avó tem dois lances de escada para você subir. E aí tem um muro assim que dá pra rua, né? Na parte de cima, assim, quando a gente sobe a escada. Aí ele foi inventado de sentar no muro, bêbado. Aí sentou no muro, tava bêbado, perdeu o equilíbrio, caiu lá embaixo. Acho que é uma altura de uns 10 metros, mais ou menos, né? Nossa, Caiu, bêbado. Não quebrou um osso. Não quebrou um osso. Pra Deus você ver, segurando. né? E teve um primo dele, que era sobrinho da minha avó, pra você ver que parece que era uma maldição que tinha na família, né? De pessoas que tinham vício da cachaça. Meu tio tinha, um primo dele tinha também, que era filho da irmã da minha avó, um outro primo dele também, filho de uma outra irmã da minha avó. Os três eram alcoólatras pesado. Minha avó tinha uma irmã que bebia muito também, que morreu cedo por causa de cachaça, coisa séria, né? E aí, se não fosse o evangelho ter entrado na nossa vida, onde aparece a maldição? Talvez seria eu, talvez o próximo, né? E louvado seja Deus que a luz brilhou nas nossas vidas. Então, aí ele tinha um amigo de infância, meu tio, que começou a ir para a igreja, esse amigo de infância dele, e chamou meu tio para ir. Meu tio foi. Aí ele começou a ir frequentar as reuniões e começou a deixar de lado o vício da bebida, começou a não beber mais, arrumou trabalho. Sempre quando dava hora de ir para a igreja, ele estava arrumadinho para ir para a igreja. Aí, como eu gostava de acompanhar ele em outros lugares, né? Eu comecei a acompanhar ele para a igreja também, pequeno. Então ele começou a comprar roupa social, comprou roupa social para mim também. Eu comecei a ir de social com ele para a igreja e tal. Aí nessa igreja tinha um cidadão que tocava pandeiro, né? E aí eu comecei a gostar de ver ele tocar pandeiro, esse cidadão que tinha lá na igreja, esse irmão. E aí a minha avó me deu um pandeiro também, aí eu comecei a tocar pandeiro criança na igreja lá e tal. E aí começaram a ver a mudança nele, a minha avó, que era a mãe dele, a minha mãe e a minha tia, que eram irmãs dele também, e uma prima nossa, na época, que era muito, assim, chegada a gente, começaram a ir frequentar os cultos também. Minha avó, que era devota de santo, a minha mãe também, a minha tia, essa nossa prima. Aí começamos a ir todos para a igreja. Aí, essa igreja sempre tem o costume de fazer apelo, né, para quem quer aceitar Jesus. E aí a minha avó aceitou a Jesus, a minha mãe aceitou a Jesus também, a minha tia, essa nossa prima também. E todos eles se batizaram nessa denominação, né? Então todos se converteram através do testemunho desse meu tio, que sempre foi alcoólatra. E aí eu tinha, nessa época aí lá para os 9, 10 anos, não tinha muito entendimento, né, das coisas. Aí, depois de todos terem se batizado, aí começaram a falar comigo: "Ei, você não vai aceitar Jesus, você já tem idade para aceitar Jesus e tal." E aí só que nunca me obrigaram, né? Nunca me obrigaram, mas sempre falava: "Não, você já tem idade, você já tem 9, 10 anos, já pode aceitar e tal, você não tem idade para batizar, mas para aceitar Jesus você pode." E aí eu sempre falava assim: "Não, mas quando eu sentir Jesus, eu vou aceitar Jesus e tal." Aí um dia lá, até foi um pastor de outra igreja que foi pregar nesse dia. Eu acordei decidido que eu queria aceitar Jesus. Aí eu falava assim comigo: "Só me fazer um apelo que eu vou levantar a mão. Primeiro levantar a mão esse eu." Aí o pastor foi, pregou e tal. Aí ele pegou e fez o apelo: "Quem aqui nessa noite quer aceitar Jesus?" Eu peguei e levantei a mão. E fui. E aí ele pegou, fez o apelo. Eu peguei, confessei Jesus como meu Salvador, né? Eu tinha nessa época, eu devia ter já uns 10, 11 anos por aí. Eu não lembro muito bem, eu tinha entre essa faixa etária, entre 9 e 11 anos eu tinha. E aí aceitei Jesus. Aí os anos foram se passando, né? Aí aconteceram algumas coisas que aí a minha mãe saiu, mas não saiu da igreja, né? Aí a minha tia saiu também e a minha prima também, só que a minha tia e a minha prima já saíram para o mundo mesmo, né? Infelizmente. Mas essa tia minha hoje está firme, casou com um homem de Deus também. Essa minha prima também está muito bem hoje, mas nessa época elas saíram da igreja mesmo, no geral, né? E a minha mãe não, minha mãe saiu da igreja, dessa denominação, mas foi para a igreja da graça. Eu fiquei junto com a minha avó, só que minha avó começou a ficar muito doente e tal. E aí veio a falecer, e na época que ela faleceu eu já tinha 13 anos. Aí foi nessa época que eu comecei para a igreja da graça com a minha mãe.
mas eu não nasci no berço cristão, não, nem a minha família. Foi devido ao testemunho do meu tio, que era alcoólatra e foi liberto, que a gente começou a ir para a igreja. O senhor está falando, e Hum, sabe qual que foi a palavra que me veio à mente? Que Deus escolheu as coisas do mundo que são consideradas loucas para envergonhar os sábios, né? é Porque verdade. como que iriam imaginar que através do seu tio, que era alcoólatra, que ia levar a família toda para Jesus? Exatamente, né? E esse meu tio, ele é uma benção. Infelizmente, ele teve ao longo do tempo aí umas recaídas, mas hoje ele tá firme mesmo, né? Ele se casou e tal, com uma mulher de Deus também. Hoje ele mora no interior de São Paulo, mas tá firme com Jesus, para a glória do Senhor. O Senhor, ele tá firme. Mas foi através dele. Ele foi ali ele foi o abre-alas, assim, né? Para que nós também conhecêssemos o Evangelho, né? Graças a ele a Jesus primeiramente que fez obra nele e ele que foi o intermediador aí. O trabalhar de Deus a gente não conhece, né? Muitas vezes a gente pensa assim, ah, mas tem que ser assim, né? Tem que ser dessa forma. E aí Deus vem e usa de uma maneira totalmente que jamais passou na nossa cabeça que iria acontecer. É verdade. Porque você vê assim, às vezes tem gente que vai ouvir esse programa ou que está ouvindo aí na rádio e vai falar assim, ah, mas meu filho é alcoólatra, meu filho é viciado, minha filha se prostitui, e várias outras situações, e pensa assim, vai ser muito difícil Deus alcançar. Mas aí, Uhum. quando a gente escuta uma história como a sua, a gente vê que a nossa mente limita o poder de Deus muitas vezes na nossa vida, né, pastor? É verdade, exatamente, né? E você vê como que é importante às vezes a gente, não que talvez tinha alguém orando da família pelo meu tio, eu acredito que não tinha, porque ninguém da família na época era cristão, ninguém mesmo, todo mundo era católico. Porém, esse amigo dele, que conhecia ele desde a infância, creio que já orava por ele, né? E aí, orando por ele, fez o convite até que meu tio aceitou. Então, para você ver como vale também o poder da oração, da A intercessão, né? intercessão. Às vezes, não é nem alguém da nossa família mesmo que vai interceder por alguém, às vezes é alguém de fora que vai interceder e aquela pessoa vai receber ali um quebrantamento do Espírito Santo, vai aceitar um convite, e através dessa pessoa de fora que orou, que fez o convite, como foi com a gente, né? Uma pessoa de fora que orava por ele, fez o convite, ele foi, e através dele ele conseguiu levar pessoas da família, né? Então, você vê que a palavra de Deus ela é muito fiel, né? Muito pode a oração de um justo. Quando o justo ora, Deus ele responde, né? É Então, você verdade. que está ouvindo aí, que vai tá acompanhando, nunca deixe de interceder, de orar, porque muito pode a oração de um justo. E às vezes não orar só para quem é da sua família, mas para alguém que você conhece. Às vezes é um colega de trabalho, de escola que você tem, que você está vendo que a pessoa precisa de Jesus, que ela está caminhando para o abismo. Ore para essa pessoa, invista nela, insista com ela, que ela pode acabar sendo um canal de bênção que vai levar toda a família dela também para o caminho que é Jesus. Às vezes aquela pessoa que você está orando, que você está ali no momento de oração, sendo na igreja, sendo na sua casa, e Deus coloca na sua mente, É né? verdade, Porque verdade. comigo mesmo já aconteceu várias vezes. Às vezes eu estou ali orando em oração, sabe, início de reunião, preparando para a reunião, e aí Deus coloca alguém na minha mente e ali eu já começo a interceder por essa É desse pessoa. jeito mesmo. E quando você menos espera, você recebe alguma notícia ou você vê ali na rede social que algo aconteceu. Uhum. A gente não pode esquecer de interceder, porque É isso é verdade. muito importante. Às vezes a gente não vai Porque, nem saber o que aconteceu, né? é, Mas aconteceu um fato, desculpa interromper você, mas aconteceu um fato semelhante também. Eu já estava na Igreja da Graça, já estava o quê? Eu tinha o quê? Já tinha uns 17, 16, 17 anos por aí, mais ou menos. Eu fazia um curso no Senai aqui em Diadema. E aí foram 2 anos de curso. Aí a gente fez uma amizade bacana com o pessoal da sala. Eu tenho contato com alguns até hoje, né? A gente fez uma amizade bacana. E tinha uma moça que era da minha sala, o nome dela é Daisy. E aí todos sabiam que eu era da igreja, né? Todos da sala sabiam. E aí, nessa época, eu não sei se a gente estava no curso ainda, acho que a gente já tinha terminado o curso já nessa época. E aí, eu na rede social e tal, eu recebi uma mensagem dela no Messenger. Ela falando que estava passando por uns problemas e pediu oração.
Aí eu peguei e falei, não, vou orar por você sim e tal. Aí dei algumas palavras para ela, que eu não lembro quais agora, que faz tempo, faz muitos anos, né? E aí mandei alguns louvores para ela ouvir também e tal, ela agradeceu. Beleza, aí passou um tempo, não lembro quanto tempo exatamente passou, ela me mandou mensagem novamente no PV e falou assim, Henrique, entra no meu perfil do Facebook, você vai ter uma surpresa, falou bem assim. Aí quando eu entrei no perfil do Facebook dela, acho que era o Facebook ainda, não era o Orkut mais não, acho que era o Facebook. Aí entrei no perfil do Facebook dela, aí tinha uma foto assim no feed dela se batizando nas águas. Aí ela colocou assim na legenda assim, né? Desde nova criatura em Cristo. Ela se batizando nas águas. Nossa, fiquei tão feliz, irmão. E aí eu falei, parabéns, Deus te abençoe, nossa, melhor decisão da sua vida e não sei o quê. E ela continuou firme, tá firme até hoje, arrumou um rapaz de Deus, casou-se, é mãe de 2 filhas e faz um trabalho com jovens na igreja dela. Muito bonito o trabalho que ela faz com jovens. E até hoje está firme e forte. A gente se reencontrou um tempo atrás. Foi até aqui perto, pertinho da minha casa. Tem um colega meu de classe também do curso, que mora bem pertinho de mim aqui. Aí ele marcou lá no salão de festa lá do apartamento onde ele mora, que é bem pertinho aqui de casa. Aí o pessoal foi, alguns foram, né? E ela foi com o marido, foi com as filhas e viu na necessidade que alguns dos nossos colegas estão de Jesus, né? Até comentou comigo e tal, pra gente orar por eles. E é muito lindo aí, viu, o trabalhar de Deus, como é que Deus trabalha, né? Eu tô aqui já com água nos olhos. Jesus é Porque lindo, a né? gente é fruto. Eu entendo, pastor, que nós somos frutos da oração de alguém. Eu É acredito verdade. nisso. Frutos que foram plantados no altar do Senhor. Semente, né? Plantadas no altar. Eu acredito que nós todos somos orações plantadas no altar do Senhor e que às vezes de pessoas que a gente nem conhece ou de pessoas da família. Uhum. Então não esqueçam de interceder pelos seus vizinhos, pelo pessoal do seu trabalho, aqueles que Deus coloca no seu coração. Pastor, Hum. e como que foi esse chamado que o senhor já falou que no primeiro instante o senhor hesitou? É, mano, o negócio foi sério. O Conta negócio pra foi gente, sério. porque eu amo ouvir essas histórias de chamado das pessoas que mais hesitam, são as pessoas que Deus mais usa depois. Ai, ai, esse negócio começou lá no Jardim Namar, lá com o pastor do Inamar, o pastor Márcio. Hoje ele é pastor do Jardim Brasília hoje. E ele começou a me observar e tal. Eu, não só eu, mas os meus colegas também. Amigos, esses eu posso chamar de amigos, né? Um deles é o Mike. O Mike é pastor hoje também da Igreja da Graça. O Mike é pastor lá da Vila Prudente, aqui da Vila Prudente, São Paulo, pastor Mike. O irmão dele, o Lucas hoje continua no Jardim da Mar, no louvor lá, ele é casado hoje, pai de uma menina. O Robson, que é primo deles, o Robson é pai de 2 meninas hoje, tem uma família linda, né? Tem o Thiago também, só que o Thiago não casou ainda, o Thiago tá morando em Campinas. Nós todos começamos juntos nos Jovens, na obra, nós éramos muito assim, a gente tinha uma amizade muito bonita, né? E nós éramos muito prestativos, assim, com relação a cuidar da igreja, a ficar na igreja, né, a participar dos jovens, a fazer a obra, abríamos, fechávamos a igreja, né, e tal, tudo com consentimento dos nossos pais, né. E a gente estava sempre junto, né? Então a gente sempre foi muito prestativo. Só que o pastor começou a me observar e falar para e chegou em mim e falou assim: Henrique, eu tô observando você. Irmão, acho que você tem um chamado para fazer a obra. Eu falei, mas chamado para fazer a obra? Como que é isso? Como assim? Ele falou assim, irmão, você tem um chamado para pregar o evangelho. Aí eu olhei para ele assim e falei, pastor, você tem certeza? Ele falou assim, não, irmão, é sério, olha, já tem um tempo que Deus está me incomodando para falar com você e você tem um chamado para ser um pregador. E para mim foi, quando ele falou isso para mim, isso aí para mim foi um pânico, eu fiquei em pânico. Porque eu falei assim, mas como que eu vou ser pregador? Mas não, não é possível. Não, não quero essa vida não, pelo amor de Deus. Não, pastor, acho que o senhor... Não, eu até gosto de fazer a obra assim tal, mas para pregar, pastor, não. E outro, eu sempre fui muito tímido. Eu sempre tive uma batalha com timidez. Muito, sempre, sempre. Então já juntou isso também e juntou a, a questão de eu não ter vontade nenhuma. Então eu falei, pastor, não. Ele falou assim, não, irmão, ora a Deus, pede a Deus uma palavra que ele vai te dar. Se Deus estiver te chamando mesmo, ele vai te dar uma palavra.
Então quero que você ore, né? Se Deus te dá uma palavra, quero que você fale para mim, e aí depois a gente conversa. Aí eu obedeci, né? Falei, então tá bom, pastor. Aí tinha um quartinho lá na igreja, que era o quartinho da limpeza, né? Mas era quarto da limpeza, a gente guardava envelope lá também, era um monte de coisa. Aí eu entrei lá dentro, lá sozinho. Aí eu peguei a Bíblia e falei, Senhor, o senhor sabe que eu não quero fazer algo, não quero pregar, não quero ser. Nunca pensei nisso, eu nunca imaginei isso. Senhor, o senhor sabe que eu não quero, mas eu não posso ir contra a vontade do Senhor também. Porque o Senhor é Deus, então, se for mesmo da vontade do Senhor vai me dar uma palavra. E se o Senhor for falar comigo, eu peço ao Senhor que fale comigo agora. E aí, tô com a tua palavra aqui na minha mão, eu sei que a tua palavra é a verdade, é o Senhor falando conosco, então, se for, o Senhor vai me fazer entender que é. Aí peguei, comecei a meditar na palavra, cheguei em Isaías 45. Tô até com a Bíblia aberta aqui agora. Isaías 45. Versículo 1, comecei a ler. Assim diz o Senhor, o seu ungido, a Ciro, a quem tomo pela mão direita, para bater as nações entre a sua face, e para descingir os lombos dos reis, e para abrir diante deles as portas que não se fecharão. Eu irei adiante de ti, endireitarei os caminhos tortuosos, quebrarei as portas de bronze, despedaçarei as trancas de ferro. Dar-te-ei os tesouros escondidos e as riquezas encobertas, para que saibais que eu sou o Senhor, o Deus de Israel, que te chama pelo teu nome. Quando eu vi esse versículo, eu peguei e fechei a Bíblia assim. Quando eu cheguei na parte assim, ó, começa pelo, para que saibais que eu sou o Senhor, o Deus de Israel, que te chama pelo teu nome. Eu peguei e fechei a Bíblia assim. Falei, eu não acredito. Mas sabe, como se já aconteceu com a senhora, irmão? Quando a senhora orou a Deus e Deus te deu uma palavra e você. Na hora, eu peguei, só que falei assim, não, não acredito. Não, não é possível. Pode ser, deve ser um engano, né? Aí eu falei, não, Senhor, mas é sério isso mesmo e tal. Aí continuei no versículo 4, é por amor do meu servo Jacó e de Israel, o meu escolhido, eu te chamei pelo teu nome, te pus sobre, e te pus sobrenome ainda que não me conhece. E aí é curioso isso aqui, porque quando eu nasci, eu tive um problema sério de saúde, né? Eu tive um problema no esôfago, eu tive que operar. Eu nasci com o esôfago fechado. Então, quando eu comecei a. Poxa, poucos dias de nascido, acho que eu tinha o quê? Uns 15 dias de nascido, eu comecei a passar muito mal. Eu mamava, só que tudo que eu mamava eu colocava pra fora. E a minha mãe me levou no médico, na época ela tinha um convênio lá onde meu pai trabalhava, e o médico deu um diagnóstico de broncopenamonia, não tinha nada a ver. Aí ela voltou comigo do hospital e eu continuei passando mal. Aí depois ela passou em outro médico. Aí o outro médico fez uns exames e tal e chegou esse diagnóstico. O nome da síndrome é esquisito, é síndrome não sei o que do piloro, alguma coisa assim, que é quando o esôfago nasce fechado. Então, não tem passagem para alimento algum, nem para líquido. Então, tudo que chegava, batia lá, voltava, né? E aí, eu fiquei muito, muito magrinho, minha mãe falou, desidratado, né? Eu tinha que tomar soro, porque eu não podia mamar. Então, para mim não ficar assim, fraco e morrer, eu tinha que tomar soro. Aí chegou um tempo que minha mãe falou que não tinha mais acesso para eles colocar, que tiveram que abrir um acesso na minha cabeça para tomar soro. Então, minha mãe falou que foi um sofrimento muito grande, né? Para ela e para mim, né? E aí, com menos de um mês de nascido, eu tive que fazer essa operação do esôfago. A médica foi, me operou, que era caso urgente. Quando eu fui operado, minha mãe não estava nem no hospital na hora. Quando ela chegou, ela não me viu no quarto, ela ficou desesperada. Aí a médica chegou, não, calma, mãe, a gente operou o Henrique, teve que operar as pressas e tal, não sei o quê, porque senão ele ia morrer, ou desidratado, né? Ou ele podia morrer na cirurgia desidratado, mas de qualquer forma, se a gente não fizesse nada, ele ia morrer. Então, a gente teve que operar ele. Então, fica tranquilo que ele já operou, já tá tranquilo, tá estável e tal. Aí fui me recuperando, graças a Deus. Nessa época, ninguém da minha família conhecia Jesus. Então, quando eu chego nessa parte aqui, que diz que o Senhor me chamou pelo nome, ainda que não me conhecesse, eu não conhecia ele ainda. Ninguém da minha família conhecia. E ele já tinha um propósito, já tinha um plano que eu não sabia, ninguém sabia. E por isso que ele decidiu me salvar, né? Ainda que eu não conhecia ele.
Então essa parte me pegou muito assim, né? Enfim, eu peguei fechado e falei assim, não é possível, cara. Aí eu fiquei calado, não falei nada com o pastor. E continuei levando a vida e tal. Aí ele lembrou, passaram-se, não sei se foram alguns meses, passou um tempo. Aí ele me chamou e falou assim, Henrique, e aí? E aquilo que a gente conversou? Eu falei, aquilo o quê, pastor? Ele falou, não, irmão, falei com você acerca do chamado e tal, você falou que ia orar, você falou que ia orar e pedir a Deus uma palavra, depois não falou mais nada. Aí eu falei, pastor, achei que o senhor não ia lembrar, falei pra ele. Aí eu peguei, fui no escritório dele, ele peguei e abri pra ele. Falei assim, pastor, eu li essa palavra aqui na Bíblia, orei depois que o senhor falou comigo, e aí vê se o senhor me ajuda aí, vê se é Deus falando comigo mesmo e tal, desse daí, né? Aí li pra ele e falou assim, irmão, essa palavra aí não tem como mais, tem nem o que falar muito pra você. O que você entendeu, pastor? Eu entendi, sim, eu não queria entender, mas eu entendi que essa palavra foi Deus me chamando. Aí ele falou, então, irmão, a decisão é sua, né? Aí eu peguei, tomei a decisão. Tava trabalhando já nessa época fora, já tinha 18 anos já. Ele tava trabalhando e aí abandonei o serviço, né? Abandonei o serviço e fui ajudar ele na igreja. Aí foram 8 meses, irmã, que eu saí do serviço. Só que aí eu comecei a ter necessidades, né? Porque eu não tinha mais renda, né? A igreja não tinha condições de ter um auxiliar para ser cadastrado. Eu comecei a ter problemas em casa, porque o meu pai não é convertido, minha mãe já era já, mas meu pai não era. E ele começou a entrar em choque, né? Porque via eu com cabelo grande, às vezes com sapato rasgado, com roupa rasgada, e não tinha ajuda de ninguém, e eu não me importava com isso, mas começou a entrar em choque. Então ele cobrava muito a minha mãe, porque ele não falava comigo, ele quase não me via, né? Que eu estava sempre na igreja. Aí eu comecei a ajudar o pastor fazendo curso na semana para ele, que ele fazia a faculdade de manhã, o pastor, então eu fazia os cursos de manhã para ele, na semana, né? Tava sempre na igreja, tava sempre na sede, São Paulo. E aí começou a entrar em choque com as coisas em casa. Aí o pastor me chamou e falou assim, irmão, é melhor você voltar a trabalhar, me ajuda aqui quando você voltar do trabalho e tal. Eu falei, não, pastor, tudo bem. Aí eu voltei a trabalhar na mesma empresa que eu trabalhava. E aí passaram mais ou menos um ano que eu estava lá de novo na empresa. Foi que quando aconteceu a questão de eu ir para regional, ajudar na regional, lá no Louvor, até então no Louvor, né? E aí quando eu tô ajudando no Louvor na regional, chega o pastor Francisco e começa a falar para mim do que de novo? Chamado. E o pastor Francisco, ele pegava mais pesado, falou, irmão, você tem chamado, irmão. Você tem chamado para fazer a obra. Você tem que assumir o que Deus está te chamando. Irmão, se você não assumir, você vai dar conta a Deus. Vai ter almas que vão para o inferno porque você não pregou o evangelho para elas. Você vai dar conta a Deus. Porque era você que tinha que pregar para elas. Tem pessoas que eu nunca vou alcançar, que é você que vai alcançar. Tem pessoas que outros pastores não vão alcançar, mas outros irão. Então, você tem que entender isso. Aí pregava para mim, abria a Bíblia, e eu já saturado, irmão. Já não aguentava mais, já, porque era uma opressão muito grande para mim, não que ele me oprimia, mas para mim eu via como uma opressão, né? Ele me cobrar toda hora disso e tal, e às vezes ele ficava 1 hora conversando comigo disso. Eu já eu já querendo ir embora assim já e querendo abandonar tudo lá, deixar Deus dará. E aí eu nessa época eu conheci a minha esposa, né? Na época ela era da igreja, ela já era dos jovens na regional. Sempre foi de lá. E aí eu comecei a gostar dela, ela começou a gostar de mim, e foi bem nesse período que ele estava me chamando para a obra, né? Aí eu falei assim, agora, como é que eu vou falar com o pastor que eu quero namorar uma moça, né? E sendo que ele tá me chamando para a obra. Ele vai falar assim, irmão, engraçado, né? Deus fala com você para você namorar, mas não fala com você para você fazer a obra dele. Que negócio é esse? Eu fiquei com esse medo. Aí nessa época tinha uma auxiliar lá, no dela é Kátia, né? Ela sempre foi muito legal com a gente. Inclusive, ela foi até o cupido entre eu e a minha esposa, né? Que a minha esposa começou a ajudar no louvor na época lá. E uma vez ela entrou assim na igreja e viu a gente no altar, eu e a minha esposa. Só que até então a gente nunca nem tava namorando nada, nem conversando acerca disso. Ela entrou assim, sorrindo, assim, olhando pra gente e entrou. Aí depois de um tempo fui lá e falei assim, ô Kátia, por que você entrou sorrindo? Olhando pra mim e pra irmã lá. Ela falou assim, né? Ela falou assim, não, negão, pai, vocês dois.
tá certinho vocês dois, certinho, eu vi vocês dois certinho ali. Falei, não, para com isso, tem nada a ver e tal. Aí, rapaz, comecei a conversar com, com a minha esposa e tal, ficar mais próximo. Aí passaram-se alguns meses, a gente começou a se interessar um pelo outro. E aí, oramos, eu e ela, e decidimos falar com o pastor que a gente estava orando. Aí veio aquele pânico, né? Aí no dia que eu ia falar com o pastor que estava orando com a minha esposa, ele falou assim, eu falei, pastor, eu tenho que conversar com o senhor aí, junto com uma moça e tal aqui da igreja. Ele falou assim, já falou assim, o pastor, irmão, mas não é nada de namoro não, né? Falou bem assim. Aí já me deu um frio na espinha já, eu E falei, o senhor não pronto, não tinha vai. decidido se ia fazer a obra Não ou tinha não. decidido se ia fazer obra ou não. Aí essa auxiliar estava perto e falou assim, pastor, fica tranquilo, pastor, vai dar tudo certo, já deu tudo certo, já falou bem assim pro pastor. Aí ele até deu vontade de Apoiadora. vir assim, Aí a gente foi e fez o que tinha que fazer lá em cima que eu ajudava ele, aí descemos, aí ele mandou chamar a moça. Aí quando ele chamou minha esposa, ele falou assim, irmã, é a senhora que tá orando com ele e tal. Ah, não imaginava não, mas bacana. Aí perguntou quantos anos ela tinha, na época eu tinha 20, ela tinha 19, só que a diferença nossa é de meses. A gente nasceu no mesmo ano, eu nasci em fevereiro, ela nasceu em setembro. Ela ia fazer 20, né, na época. E eu já tinha 20. Ela falou, tô 19, faço 20 esse ano. Ele, tá, e tal. A senhora tá sempre com a gente aí, né, e tal. Aí falou assim pra ela assim, ó, irmã, você sabe que você vai casar, você sabe que tem que namorar pra casar, né? E você sabe que se você casar com ele, você vai casar com o futuro pastor, né? Falou bem assim pra ela. E eu não tava na obra. Eu não tava. Aí ela pegou e fez assim, ó. Sim, eu sei. Ela falou bem assim. Sim. Aí eu olhei pra cara dela assim. Falei, você sabe o quê? Né? Aí ele falou, pois é, então se a senhora sabe que se a senhora for casar com o futuro pastor, a vida de pastor não é um mar de rosas, né, irmã? Vocês podem não ter onde morar, vocês podem morar de favor na casa dos outros, vocês podem trabalhar até mesmo, né, se for necessário, para uma pessoa, né, vocês podem não ter lugar onde dormir. Por tudo isso eu passei, mas a dona Tati. Só que eu deixei ela, que é o nome da esposa dele, era a Tatiane, né? Se eu chamar ela de Tati. Ele falou, com tudo isso eu falei pra Tati. E ela falou que estava disposta. E provou que estava disposta, que a gente passou por tudo isso que eu falei. E se hoje nós temos alguma coisa, é porque Deus nos abençoou. E a senhora está disposta a passar por isso? Ela pegou e falou que estava. Falei, rapaz, nem eu sei que eu vou ser pastor, ela já sabe que vai casar com o pastor. Aí ele falou, então tá bom. Então, namoro a gente se conhece a nudez espiritual da pessoa, a nudez física só depois do casamento. Namoro a gente conhece o coração, as intenções, os propósitos, né? E se vê que um bate com o do outro, aí vem o próximo passo, que é o noivado e o casamento, né? Então, que Deus abençoe vocês, que vocês sejam exemplo para os demais. Cadê as alianças? Eu falei, não, pastor, não tem aliança. A gente veio falar para o senhor, a gente está orando, né? Falei, não, achei que já tava, já tinha abençoado o namoro já, achei que tinha aliança, já abençoar agora. Eu falei, não, pastor, não tem aliança, eu vim te avisar que a gente estava orando. Falei, não, então tá bom, então prepara as alianças aí, que já, primeiro já tá abençoado, já falou bem assim. E eu achando que ia ser um bicho de sete cabeças, né? Tal. Aí eu lembro que tinha umas pessoas assim no salão, já tinha acabado, puta, ele tava indo embora, né? Aí ele abriu a porta assim da salinha pro salão e falou assim: Ei, pessoal, o Henrique assumiu o chamado dele hoje, hein? É um chamado amoroso. Um chamado amoroso. Não foi pegar a palavra, não. Aí, irmã, continuei trabalhando, comecei a namorar com a minha esposa. Eu pastor sempre falando de chamado. Aí ele falou assim, irmão, sobe aqui no meu escritório, subi. Aí ele olhou pra mim assim, ele falou assim, irmão, olha pra mim, olha no meu olho. Falei, sim, senhor pastor. Ele falou assim, irmão, se você não tem chamado, eu não tenho chamado. Você tá ouvindo o que eu tô falando? Você tá ouvindo o que eu tô falando? Se você não tem chamado, eu não tenho chamado. Você acha que eu não tenho chamado? Falou bem assim pra mim. E olha que eu ia ser muito cara de pau e afrontoso se eu falasse que ele não tinha chamado. Porque eu tava trabalhando do lado dele. Eu tava vendo o que Deus estava fazendo na igreja através dele. Muitas pessoas sendo libertas. A igreja sendo abençoada. Muitas pessoas sendo abençoadas através do ministério dele, né? Inclusive o pastor Francisco, ele é aquele pastor que o missionário fala que faz um trabalho bom nas praças, né? Ele até começou a fazer lá em São Paulo com os auxiliares. Já tem um bom tempo que ele tem feito esse trabalho de praça, né? Ele trabalhou uns anos na sede de São Paulo antes de se casar. Ele veio de Minas para São Paulo, né? E Deus começou a abençoar ele aqui e tal. Tem muitos testemunhos bonitos através do ministério dele. Em Diadema, aqui no Diadema não foi diferente. Eu falei, não, pastor, eu creio que você tem chamado sim, mas
pastor, então eu vou orar. Falei bem assim pra ele. Mesmo depois de todos os meses que ele falava comigo, eu falei, pastor, eu vou orar então. Aí, beleza, fui orar novamente. Fui orar, falei, Deus, o senhor sabe que eu não quero, Deus, não deu certo da última vez. Eu já não queria da última vez. Agora eu tô trabalhando de novo, eu tô estabilizado, já sei o que eu quero fazer da vida. Aí, mas Deus, se o senhor tiver pra mim mesmo, o senhor vai falar comigo. E mal sabia que Deus já tinha falado, né? Já tinha falado no quartinho lá Então da é a igreja. teimosia teimosia do homem, né? Aí fui orar e exatamente a mesma palavra me confrontou depois de todo esse tempo. Aí eu falei, Senhor, então amém. Seja o que o Senhor quiser. O Senhor está me chamando, então eu não sei para que o Senhor vai me usar e tal, mas o Senhor está me chamando, eis-me aqui. Então cheguei da minha esposa, que era minha namorada, e falei assim, Nayara, é o seguinte, o pastor está falando muito comigo de chamado, você sabe disso, né? E eu tive orando ultimamente, é a mesma palavra que eu recebi de Deus uns anos atrás, eu recebi novamente. E eu vou deixar o meu serviço. E para mim foi um desafio de novo, porque como é que eu ia falar pro meu pai de novo que eu ia deixar o emprego para fazer a obra? Meu pai não era convertido. Meu pai não gostou da última vez, brigava mesmo e tal. E aí ela falou assim, ó, mas você tem certeza que é Deus que tá chamando você? Eu falei, tenho. Ela falou assim, então, tá bom, tô contigo. Falou bem assim. Aí eu peguei, falei com o meu patrão, ele me dispensou, e eu comecei a fazer a obra no período integral. E aí foram 2 anos. 2 anos sem nada, né? E ela trabalhava fora, minha esposa, e ela que me ajudou durante esse período. Me dava camisa, me dava sapato, né? Me dava calça. Às vezes a gente queria fazer alguma coisa, eu não tinha condições, ela que me chamava pra comer alguma coisa, tudo saía do bolso dela. Então, imagina isso para um homem, né? Como é que não é? E foram 2 anos assim, tal, e aí depois de 2 anos, mais ou menos, que eu fui abençoado, né? Que eu consegui ser cadastrado pela igreja. E aí, depois que eu fui cadastrado, demorou mais acho que 1 ano e pouco, 2. Fui em 2016, demorou mais 2 anos pra gente casar. Aí a gente, depois de 2 anos que eu tava cadastrado, a gente se casou. Né? Já vamos para 7 anos de casado. Mês que vem agora, dia 3, a gente completa 7 anos de casado. A minha chamada foi assim. Eu relutei bastante, né? Tentei dar a volta pro lado, pro outro, não teve jeito. Ô, pastor, é, uma, eu vou escutando assim o que o senhor está falando e a importância que Deus colocou a dona Nayara, né? Foi. A pessoa certa para estar com o senhor desde o início, mesmo quando o senhor nem sabia que que o senhor ainda relutava de fazer o chamado. Uhum. Porque ele colocou a pessoa que ali, de uma certa forma, estava criando raízes junto com o senhor. Exatamente. E a gente vê assim Deus mesmo, por quê? Porque eu não estava muito convicto que eu queria isso, eu não estava convicto que eu queria. Então, se fosse uma pessoa que não tivesse disposta, ela poderia fazer até a minha cabeça. Ah, não, mas como é que vai ser? Né? Tá, como a gente vai casar se você não tem renda? A gente vai morar do que, vai viver do que e tal? Ah, não sei se é uma boa ideia. E como eu não estava convicto, eu poderia ceder. Falar, é mesmo, né? Acho que é não, melhor a gente continuar fazendo a obra normal mesmo e tal. Deixa ele cobrar, já tá cobrando até hoje mesmo e tal. Mas não, né? E eu lembrei até do pastor Jaime. O pastor Jaime conta, várias vezes ele contou isso, que ele começou a fazer a obra, né? Tinha se convertido, começou a fazer a obra, ele era jovem ainda. E aí ele começou a namorar uma moça. Ele falou que gostava muito dessa moça. E aí ele começou a fazer a obra, né? E com intenção de ser levantado pastor. E aí essa moça chegou nele e falou assim, olha, Jaime, eu gosto de você, porém, eu não quero casar com o pastor. Então, se você for fazer a obra e for ser pastor, não vai dar certo pra gente mais. E ele ficou assim pensativo com isso, que ele gostava muito dela. Só que aí ele pegou e optou pelo Senhor. Então ele foi até a casa da moça falar com os pais e falou assim, olha, ela falou pra mim que não quer ter um relacionamento comigo por fato de eu ser pastor e eu não vou abandonar o meu Senhor, que é aquilo que Deus tem pra mim. Então, assim como nós começamos aí diante de vocês, são os pais dela, eu tô falando que nós não estamos deixando hoje de ter um relacionamento porque ela não quer casar com o pastor, então não vou abandonar o meu chamado por conta dela. Falou bem assim.
E ele falou que saiu de lá glorificando a Deus mesmo, né? Até falando em línguas mesmo, porque naquele dia ele sabia que tinha renunciado a alguma coisa por amor ao Senhor. Então, me fez lembrar desse fato, né? Porque ela não estava disposta, deixou bem claro. E ele gostava dela, então ele poderia ceder, né? Porque talvez, aparentemente, talvez não tinha as raízes que ele tem hoje. O pastor Jaime tem mais de 40 anos de ministério, né? De evangelho. Então, hoje ele tem uma raiz que ele não tinha no começo, no início, né? Mas mesmo assim, ele optou por servir o Senhor e se não tivesse optado, né? Quantas almas hoje talvez não estariam convertidas por conta dessa, se ele tivesse escolhido da maneira errada. E ali Deus colocou uma pessoa mesmo que estava disposta e está até hoje a caminhar comigo, né? Isso é muito bonito. Né? Eu honro muito ela por conta disso, né? Pastor, eu queria que o senhor deixasse até um recado nesse exato momento para aquela pessoa que às vezes saiu domingo da igreja meio chateado com o pastor porque ele falou que ela tinha um chamado, ou aquela pessoa que Deus já entregou uma palavra, mas ainda está relutando, ou aquela pessoa que deixou de fazer algo, né? Fazia a obra, mas por causa dos seus próprios interesses, e isso não tenha Uhum. como julgamento, hein, pessoal? Mas às Uhum. vezes a pessoa se sentiu nesse processo de estar fazendo a obra, faltou aquilo, faltou aquela certa condição e falou: não, eu entendi errado, eu vou voltar de onde eu saí. Eu queria que o senhor deixasse um recado para essa pessoa. Olha, primeiro de tudo, o Senhor Jesus disse, né, que o primeiro mandamento deve ser amar a Deus acima de todas as coisas, com toda a nossa alma, nosso entendimento. E depois amar o nosso próximo como a nós mesmos. E eu sempre tive no meu coração que amar é respeitar. Quando você respeita alguém, você ama essa pessoa. A Bíblia diz, não amei só de palavras, né? Não temos que amar só de palavras. Então, você ama a Deus de verdade? Não, eu amo. Então, entenda o que a palavra dele diz. Porque Deus não nega a palavra dele e nunca vai negar. A Bíblia diz que não há autoridade que não seja constituída por Deus. Então, não sei o que talvez aconteceu na sua igreja, no seu ministério, você que tem um ministério, você que talvez está sendo chamado para um ministério. Primeiro de tudo, ame a Deus. Amar a Deus é amar a sua palavra. Jesus diz, aquele que tem os mandamentos, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Então, se Deus tem falado com você, através da palavra dele, através da autoridade que ele constituiu, se você ama ele, obedeça. Porque obedecer é melhor que sacrificar. Deus não quer que você sacrifique nada. E talvez a nossa carne, talvez não, a nossa carne, ela vai tentar nos convencer do contrário. Que a gente está debaixo de uma liderança abusiva. Muita gente fala sobre isso hoje, né? Ah, que tem liderança que é abusiva e tudo mais. Realmente a gente sabe que isso acontece em alguns lugares. Porém, entenda que Deus está no controle de tudo. Ele está no controle de todas as coisas. Então, ainda que aconteça algo semelhante a isso, ame a Ele, ame a palavra dele, seja obediente, obedeça. Todos aqueles na palavra de Deus que obedeceram, eles foram abençoados de uma forma ou de outra. Aonde há obediência, ali há a bênção de Deus. Então, ainda que você tenha sido, talvez, ao seu ponto de vista, ao seu modo de ver, cobrado ou perseguido, ou até alguém tenha falado algo que lhe chateou, olhe para Jesus, que é o autor e consumador da fé, ame a Ele. Renuncie a sua carne, o seu desejo, até mesmo algo que está lhe fazendo sofrer por amor a Deus. Que você vai ver que Ele não é injusto para se esquecer do seu trabalho. Está em Hebreus 6,10. Deus não é injusto para se esquecer do vosso trabalho. Vou até ler aqui que eu estou com a Bíblia do meu lado, para não ficar só nas minhas palavras. No livro de Hebreus, capítulo 6, versículo 10. Olha que palavra linda que tem aqui para nós. Ó. Porque Deus não é injusto para ficar esquecido do vosso trabalho e do amor que evidenciastes para com o seu nome, pois servistes e ainda servis aos santos. Então, Deus não é injusto para esquecer do seu trabalho, das suas lágrimas, do seu esforço. Ele não é injusto. O homem pode ser, mas ele não é. Então, ame a Ele, primeiro obedecendo a Ele e a sua palavra, aquilo que Ele tem falado já ao seu coração, e talvez tenha falado já através de alguma pessoa. E continue amando o seu próximo, mesmo que esse seu próximo, aparentemente,
esteja com algo contra você, mas não deixe o inimigo te enganar. Às vezes é algo da nossa carne, da nossa mente. E obedeça, porque aonde há obediência, há bênção. Aí me faz lembrar até de uma palavra que o pastor Márcio pregou na vigília, a última agora do Predão Stop, eu estava lá, né? E ele pregou sobre o João 15. O tema da mensagem dele foi o choro da videira. Ele explica que a videira, ela é cuidada pelo lavrador e ela é podada para que ela possa produzir mais, né? E quando ele poda a folha da videira, ela produz um líquido que eles chamam que é o choro da videira, porque ela está sendo cortada ali, podada para poder produzir mais. Em João 15, Jesus fala exatamente isso no versículo 2. Toda vara que em mim não dá fruto, atira e a lança no fogo. E é limpa toda a vara que dá fruto para que dê mais fruto. Então, muitas pessoas não entendem que Deus vai permitir que ela seja podada para que ela venha dar mais fruto. Porque, irmã, muita gente está fazendo a obra e está fazendo a obra bem. Não chega atrasado, não é insubordinado, e às vezes é repreendido, é chamado a atenção, mas a pessoa não entende. E a pessoa se questiona, mas por que está falando assim comigo? Por que está agindo assim dessa maneira? Então a gente não entende que a gente pode estar dando fruto, mas para que a gente continue dando fruto, o Senhor vai nos podar. Ele vai quebrar o nosso orgulho, ele vai permitir que certas coisas aconteçam, não para nos destruir, mas para que a gente venha dar mais fruto. E aí me fez lembrar de algo que uma vez entrou no meu coração acerca disso. Toda árvore, para dar mais fruto, tem que ser podada. Todo crescimento dói. Eu lembro que quando eu era criança, eu comecei a ter dor nas pernas. E aí a minha mãe perguntou ao médico, por que tá dando dor nas pernas? Falou assim, não, mãe, isso faz parte do crescimento. Quando os ossos da criança estão expandindo, costuma causar dor. Então ele está crescendo. Então essa dor é normal na idade dele, essas dores nas pernas. Aquilo entrando na hora eu falei, meu Deus, como que pode? Até para crescer fisicamente dói, espiritualmente não vai doer. Dói, Então, dói muito, né? exatamente. Então a gente tem que entender. O tempo que eu fiquei com o pastor Francisco, não falando mal dele, tá amarrado em nome de Jesus, mas ele era um pastor muito firme mesmo. Tanto que vieram outras pessoas do bairro para poder trabalhar com ele, não quiseram ficar. E eu lembro que os que ficaram foram eu e o pastor Almir. O pastor Almir é o pastor hoje lá em Itaquaquecetuba, na região de Itaquaquecetuba. O nome da igreja que ele pastoreia é Igreja do Manuel Feio. Tem esse nome porque é o nome da estação de trem. É bem do lado da igreja, a estação de trem, Manuel Feio. Engenheiro Manuel Feio. Então ele é o pastor de lá, dessa igreja. E na época ele ficou lá. Eu vi muitas coisas que ali nós, não vou nem falar assim que nós passamos, porque dá a impressão que a gente também era escravo, não era isso, mas coisas que aconteceram que serviu para o nosso crescimento hoje. Então, se a gente não tivesse passado por tudo aquilo, nós não estaríamos aqui. Talvez não teríamos nem condições de estar onde estamos hoje. Não E hoje teriam tem uma. estrutura, né, pastor? Exatamente, hoje tem uma cultura muito assim, mano, que ninguém pode falar nada, ninguém pode instruir, ninguém pode exortar, ninguém pode corrigir uma pessoa quando a pessoa está errada. Poxa, isso é o cúmulo. Todo mundo gosta de falar quando alguém comete um erro contra ela. Mas quando você comete um erro, você não pode ser corrigido? Ou quando você talvez não está ali dando o seu melhor, você não pode chamar a atenção? Vai crescer, todo mundo quer crescer. E o pior de tudo, sabe o que eu percebo, pastor? Não é Hum. só honrar e obedecer, respeitar o seu líder. É não querer aceitar a palavra de Deus de correção, a Exato, exortação. exato, exato. E aí é o que entra na questão da palavra, do evangelho. Hoje prega o evangelho de flores para as pessoas. Mas o evangelho de Cristo, ele confronta o ser humano. Não vem para humilhar, a palavra não vem para humilhar nem para condenar, mas ela vem para exortar. Agora, aceita quem quer, quem entende que Jesus é o caminho, a verdade e a vida, que ninguém vai ao Pai a não ser por ele. Agora, quem não entende, vai torcer o bico, vai achar que é perseguição, vai ser seletivo com a palavra. Eu pregava ontem na igreja, eu pregava Mateus 4, né? Jesus ficou 40 dias, 40 noites no deserto, depois desse período ele teve fome. Quando ele teve fome, o tentador apareceu. E eu falei, o diabo só aparece na nossa vida quando a gente está num momento de necessidade. Quando vê a necessidade, ele aparece. Aí ele vem com uma proposta, ele vem com uma opção. E sempre é a opção mais fácil, mais racional. Você não é o filho de Deus, transforma essas pedras em pães, você não está com fome? Jesus falou assim, mas está escrito, Satanás, nem só de pão viverá um homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Eu falava,
Às vezes a gente só quer o pão que Deus tem para dar, mas Deus não tem um pão para a gente só, Deus tem um banquete para nós. Nós estamos rejeitando o banquete que Ele tem para poder ficar com o pão, com aquilo que é agradável. E o banquete que Ele tem para nós é muito mais do que a gente tem pedido ou pensado. A gente tem que aprender a viver de toda a palavra que sai da boca dele. E tem palavra que sai da boca dele que não vai te agradar, que você não vai gostar. Mas aí entra aquele que fala assim, mas Deus é amor. Exato. Né? Deus é amor, mas ele é justiça. A Bíblia diz que o pai repreende ao filho que ama. Ué, a senhora é mãe já? A senhora já tem filhos? Sou mãe. Quantos filhos a senhora tem? Tenho um menino de 21 anos. A senhora tem um menino de 21 anos? Ai, que bom que tá gravando. Nossa, irmã! Tem um Olha! rapaz de Deus 21 continue anos. abençoando a senhora, viu? Nunca Amém, imaginava. amém, Só tem um amém. filho de 21 anos. Só tem ele só? Só ele. Então, a senhora quer que. Ele já é um maior de idade, já é um homem, já é o seu filho, né? Mas a senhora sempre quis que o seu filho se tornasse um cidadão de bem, sim ou não? Sim, até hoje eu falo, você tem 21, mas você continua morando comigo, continua debaixo da minha autoridade, tanto espiritual quanto de mãe. Exato. A senhora não teve que corrigir ele e até hoje não tem que corrigir? Sim, Mas é porque a senhora odeia ele? não porque eu amo. Exatamente, acabou. Tá aí. Então a gente tem que entender isso. Todo aquele que é amado vai ser corrigido para que não se dê mal. Se você tem uma pessoa, você que está ouvindo aí, que concorda com tudo que você faz, passa a mão na sua cabeça por tudo que você faz, até coisa errada, essa pessoa não gosta de você. Ela É, te odeia. eu falo que quando tem alguém do seu lado que costuma concordar com tudo que você faz e achar que tudo que você faz é correto, e quando vem alguém te chamar a atenção e essa pessoa ainda vai contra quem tá tentando te ensinar, acende a luzinha vermelha porque algo de errado tem aí. Exatamente. É o diabo faz. Né? O que ele falou para Eva lá na criação? Não, Deus não. É verdade que Deus falou que você não podia comer de nada do jardim? Aí ela falou, não. Ele falou que a gente não podia comer do fruto da árvore do meio do jardim, né? Todo o fruto. Ele já começa distorcendo aquilo que Deus fala. O diabo faz isso. E sempre oferecendo para nós a saída mais fácil, tentando fazer a gente pensar de acordo com ele. Não é perseguição, não. Essa pessoa não gosta de mim. Uma pessoa falou para mim uma vez, pregador. Não, o meu pastor não gosta de mim. Eu falei assim, amigo, você é pastor de igreja. Você tem obreiros debaixo da sua autoridade. Se a pessoa está tentando ensinar um obreiro, trazer ele para perto, tentando ensinar ele a fazer a obra de maneira correta, aí ele pega, olha para você e fala assim, não, pastor, você não gosta de mim. Como é que você ia se sentir? Então pense duas vezes antes de você falar, se examine antes de você falar alguma coisa precipitadamente. Então a gente tem que ter essa consciência. Eu amo a Deus? Não, eu amo a Deus. Não, eu amo a Deus, eu não amo o outro. Peraí, você tem que amar a Deus, tá certo. Vai ter que amar o seu próximo a ti mesmo. Jesus não negou esses dois mandamentos. Se você ama a Deus, tem que amar a palavra. O que a palavra diz? Toda alma se esteja sujeita à autoridade. E tem versículo que diz que ainda que essa autoridade haja na carne. A Bíblia fala que nós temos que orar pelas autoridades também, a qual nós estamos debaixo da autoridade delas, as autoridades humanas, né? Ainda que você não concorde com elas, tem que orar. É a sua obrigação como cristão. Então, se eu amo a Deus, eu tenho que amar a palavra dele, aquilo que ele diz. E a palavra dele diz que ele não é injusto, que ele não se esquece do nosso trabalho, que nós temos que honrar e temos que obedecer às autoridades, que nós devemos ser pessoas contenciosas, que devemos permanecer confiando nele. Então, tudo se resume em confiar em Deus e na sua palavra. Quem ama a Deus de verdade, ama a sua palavra e a obedece. E obedece tudo que ela diz. Então, você que tem um chamado, você que está se sentindo talvez injustiçado, ame a Deus, ame a palavra e haja sobre ela, não sobre as suas convicções, porque só Ele tem as palavras de vida eterna. E Ele não é injusto para esquecer do vosso trabalho. Se alguma coisa aconteceu que você se sentiu humilhado, o nosso Deus é aquele que nos exalta, Ele quem ergue do monturo necessitado e faz sentar entre os príncipes. Aí não fique também pensando nisso, não. Não, Deus vai me exaltar, Deus vai me honrar. Não, Ele exalta no momento certo, Ele olha o coração. Então, fique na presença dEle, na vontade dEle, no amor dEle, e tenha certeza que Ele, por você, tudo fará, como está escrito. Né? A gente conhece bem esse versículo, Salmo 37, 5. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais Ele fará. Então, você que está ouvindo isso daí, está se sentindo, até pensando em tomar uma decisão, não toma a decisão da sua cabeça. Tome baseado na palavra de Deus. E se for alguma coisa diferente do que eu estou falando aqui, Deus vai falar com você, deixa Ele falar com você e testificar no seu coração em nome de Jesus. Pastor, o senhor passou por um longo processo até hoje estar aí na sua igreja, né? Há 30 dias. Mas Sim.
as dificuldades sempre vão existir, que são as lutas É, necessárias que nos tornam, né, resistentes. Mas o que o exatamente. senhor vê de maior dificuldade hoje em se cumprir a obra de Deus? Olha, a maior dificuldade, para ser muito sincero mesmo, mano, é lidar com as pessoas. Porque dentro da igreja você encontra gente de tudo quanto é tipo, de tudo quanto é jeito, né? Infelizmente, há pessoas que não entenderam ainda um conceito da palavra de Deus sobre aqueles que estão em Cristo. O que que a Bíblia diz? Aquele que está em Cristo é novo o quê? Criatura. Criatura. As coisas elas são passadas, tudo se fez novo. Então tem muita gente que conhece o versículo na teoria, mas não conhece na prática. Então a pessoa se deixa levar por muitas coisinhas, se deixa levar por coisas insignificantes que atrapalham ela a crer, atrapalham a fé dela, atrapalham o desempenho dela. A gente tem que lidar com tudo isso. Então o pastor Jaime até ensina a gente, fala assim, irmãos, a gente tem que entender que membros de igreja, obreiros, são como filhos. E um filho nunca é igual ao outro. Todo filho é diferente do outro. Então a gente tem que aprender a lidar com todos eles, com a diferença deles. Mas não é fácil, é difícil. Tem pessoas que ficam ali, mano, não arredam o pé por nada. Você pode falar o que for com elas, pode fazer o que for com elas. Elas têm uma convicção de que ela é nova criatura, ela tá olhando pra Jesus, tá fazendo as coisas pra Deus. Mas tem gente, irmão, que por conta de bobeirinha a pessoa se chateia, a pessoa se isola, ou então se revolta, vai embora sem falar nada, você tem que ficar indo atrás. Então, não que o pastor não deve ir atrás da ovelha, ele deve ir. Mas a palavra também ela é metódica com relação a isso, né? Eu até vi um pastor falando uma vez, achei muito interessante o que ele falou. Porque, se não me engano, acho que é Lucas 15, deixa eu dar uma olhada aqui para não ficar nas minhas palavras aqui, né? Tem três interpretações aqui em Lucas 15 de pessoas, de diferentes tipos de pessoas, né? Ó, em Lucas 15 tem a parábola da ovelha perdida, tem a parábola da dracma perdida e tem a parábola do filho pródigo. Então, em Lucas 15, tem essas três parábolas que Jesus conta que a gente pode associar a pessoas na igreja. A ovelha perdida quem é? É aquela ovelha que se perdeu por conta de uma tentação, ela se deixou envolver pelas coisas do mundo e foi embora e se perdeu. Não tem mais como voltar, ela se sente envergonhada, até se arrependeu. Quantos não estão assim hoje? Foram, fizeram alguma coisa errada, pecaram, né, transgrediram, e aí ficaram com uma vergonha tão grande que não conseguem voltar para ele. Tem saudade da igreja, tem saudade do pastor, tem saudade dos irmãos, mas não consegue voltar porque a vergonha não deixa, o acusador não deixa voltar. Isso é uma ovelha perdida, o pastor tem que ir atrás, né? Aí fala da dracma perdida. A dracma perdida é aquela pessoa que também se perdeu, né? E ela precisa ser achada, diferente da ovelha, que não é tão diferente também da ovelha perdida, e essa pessoa tem que ser, você tem que dedicar até mesmo um tempo maior para encontrar essa pessoa novamente, para trazer essa pessoa novamente para a presença de Deus. Ela está presa por um vício, está presa por uma ideologia, né? Você tem que buscar. E depois tem a parábola do filho pródigo, que é aquele que saiu sem ninguém mandar, que virou as costas, né? Sem ninguém falar nada, que colocou uma coisa na cabeça, foi embora, ainda foi embora falando mal, né? Que tem casos assim também. E o pai simplesmente falou assim: não, filho, você quer? Então vai lá, vê o que você acha lá, e enfim, paciência, né? E aí, o filho pródigo é aquele que é rebelde, faz o que acha que tem que fazer, mas se arrepende, né? Que foi o caso do filho pródigo. Ele caiu em si e pensou: pô, estou fazendo besteira, tenho que voltar pro meu pai. E eu entendo que eu já não sou digno de ser chamado filho dele e que vou ver se ele faz pelo menos como um dos seus trabalhadores, para que eu não morra de fome, mas eu preciso voltar. E voltou. E quando ele chegou, já chegou confessando: pai, não sou digno de ser chamado seu filho, me faz pelo menos como um dos seus trabalhadores, não sei o que. E o pai esquece tudo aquilo, fala: não, você é meu filho, e manda trazer uma roupa, manda trazer um anel para pôr no dedo, sandália, manda fazer uma festa, porque esse filho estava morto, né, e reviveu, estava perdido, mas foi achado. Mas ele caiu em si, ele teve a consciência que ele estava fazendo a coisa errada. E tem pessoas que agem assim também, para a glória de Deus, né? Então a gente tem que associar qual pessoa é essa para a gente poder ter uma atitude, tomar uma atitude com relação
aquela pessoa, né? Então a gente tem que identificar isso. Tem gente que às vezes é velha de igreja, irmão. A pessoa já tá na igreja há muitos anos, já faz aula há muitos anos, mas continua com as mesmas coisinhas. Parece que a pessoa não tem um filtro, como dizem hoje em dia, né? Não tem um autoexame da vida dela para ver, para falar, poxa, será que todo mundo tá errado à minha volta? Sou eu que tô certo? Tem gente que não tem esse discernimento, né? Então, eu acho que uma das maiores dificuldades de fazer a obra de Deus é lidar com as pessoas. Você vê isso desde o início. Deus teve problema com o ser humano, não teve? Logo na criação, o homem desobedeceu a ele. Depois Deus foi lá, viu. é, Enoque fez parte, na genealogia a gente vê no começo lá, a gente vê Enoque, e Enoque andou com Deus, não viu a morte. Depois do Enoque, Deus achou outro justo que foi Noé, mas Noé era o único justo na terra na época. Todo o povo, todas as pessoas na época eram dadas as coisas erradas, então Deus teve problema com o ser humano de novo, aí mandou o dilúvio. Aí dali a pouco a gente vê o decorrer da história e tal, daqui a pouco vem Abraão, que Deus escolhe e tal. Então, Abraão também deu problema para Deus, que teve um filho com H e Deus não mandou ter, né? Mandou ele sair da terra dele, da parentela, e levou o Ló junto com ele, não era para levar, né? E aí você vai ver que desde o começo de tudo, sempre o problema, vou falar problema assim, não vou falar nem tomar cuidado para não falar besteira, mas sempre o problema real é o ser humano, é as ações que ele quer que ele toma. Então, até a gente mesmo, eu como pastor não tenho teto de vida. Então, eu sei que eu dou uns trabalhinhos para Deus de vez em quando, né? Não com questão a pecado de morte nem nada, mas a gente sabe que a gente é falho, né? A gente erra constantemente. Então, a dificuldade maior é lidar com as pessoas, né? E ter ali o fruto do Espírito em nós para poder lidar com cada pessoa, para não deixar a carne falar mais alto, né? Porque afinal de tudo são almas, são pessoas amadas por Deus que a gente tem que aprender a lidar com elas, a amá-las como Jesus nos amou, né? De sorte que haja em nós o mesmo sentimento que eu vi em Cristo Jesus. Então, é o que Filipenses 2,5. Então, a gente tem que ter todo esse cuidado, né, de lidar com as pessoas. Mas a grande dificuldade que eu vejo hoje é lidar com algumas pessoas. Não com todas, mas com algumas pessoas. Pastor, mudando de assunto, eu vi Sim. que o senhor postou algo lá na Graça Music, que o senhor Sim. foi gravar. O senhor pode dar spoiler, o que está vindo por aí, ou ainda é Posso. segredo? Não é segredo, não. O pastor, o missionário, né? Você vê que Deus, eu sempre tive algo no meu coração. A gente tem que sempre entrar por portas que Deus abre para nós. Nunca ninguém deve forçar uma porta na vida dela. Você tá ouvindo isso aí? Entenda isso. Esse negócio de falar assim, ó, ai, fala de mim lá, não sei o que e tal. Não tô falando que seja errado, mas, poxa, será que não tá sendo algo forçado, né? Então, entre por portas que Deus vai abrir para você. É muito mais prazeroso, é muito mais gratificante, né? E eu tive esse privilégio dado pelo missionário dele nos chamar para gravar. Eu e o pastor Douglas lá no Rio de Janeiro. E aí ele falou comigo, assim, né? E falou com o Douglas primeiro, como o Douglas tá lá na sede. E o Douglas é um amigão, assim, também, que Deus me deu nesses últimos tempos aí, que glória a Deus por isso, né? Muita gente boa, o pastor Douglas. É uma pessoa legal aí pra participar também, né? Se for dar, você já participou, Foi né? convidado. Qualquer dia ele Foi? está participando Ah, aqui com a gente. então, um homem de Deus, gente boa demais, né? Amo muito a vida do Douglas. E aí o missionário chamou ele pra falar sobre isso, no domingo, né? Aí ele pegou e me ligou de chamada de vídeo, todo feliz. Amigão, tem um negócio pra te falar. Aí ele começou a falar, né, na nossa história, não sei o que. Ele falou assim, então, amigo, é o seguinte, olha, se prepara aí que o missionário falou que nós vamos gravar lá no Rio de Janeiro. Nossa, aí eu chorei na hora, né, e tal. Porque eu amo fazer a obra de Deus, mas tem uma coisa que eu amo mesmo é louvar, né, é cantar. Nossa, como eu amo isso aí. Então, pra mim foi algo muito, a gente vê, né, a gente tá já há uns anos no ministério, quantas pessoas já não tiveram esse privilégio. Hoje você tá tendo esse privilégio, né, dado pelo próprio missionário. Então foi muito emocionante. Aí nós fomos para o Rio de Janeiro gravar e tanto eu quanto o Douglas gravamos algumas músicas inéditas, né? Foram duas e o Douglas foram duas também que ele gravou. Mas no caso eu gravei três, mas uma já era conhecida já, né? Que eu gravei e outras duas eram inéditas. Mas ainda não foram lançadas ainda pelo missionário, não lançou ainda nem nada, né? Ou só me chamou para cantar uma que já era conhecida, que eu tinha gravado, aí gravou na minha voz, né? As outras duas ainda não são oficiais. As do Douglas ele já cantou já na sede, já São Paulo, com o pastor Jaime. Eu ainda não cantei, né? Mas tudo é no tempo de Deus, né? Então tive essa oportunidade aí. Nós fomos para lá para o Rio de Janeiro. Ficamos lá. Fomos um domingo à noite, de madrugada a gente viajou.
Aí a gente ficou lá segunda-feira, terça e fomos embora na quarta de manhã. Uma quarta-feira de manhã. Aí nós gravamos duas canções inéditas cada um, né? Aí o Douglas até retornou um tempo atrás para gravar algumas músicas já conhecidas do ministério, para ficar na voz dele, né? E aí parece que eu tô para voltar lá também. Então é um projeto que está em andamento aí, né? E tudo é no tempo, na direção de Deus, mas para mim está sendo muito uma experiência totalmente nova e muito gratificante, né? Que a gente vê ali o próprio Deus nos abençoando, né? Tá sendo muito legal isso aí. Pastor, se o senhor pudesse dar um falar algo, não é nem dar um recado, é falar algo hoje, o pastor Douglas, o Ah, pastor Henrique, ah. pudesse falar com aquele menino que ficou lá no quartinho pedindo para Deus responder se era o chamado ou não, o que o senhor falaria para aquele menino Henrique? Isso aí é, isso aí é, isso aí é, isso aí é forte, hein? Ai, ai. Eu falaria pra ele hoje assim: Ô menino, aprende a confiar mais em Deus. Aprende a confiar mais em Deus, a entender que o que ele fala é verdade. Pode passar o tempo que for, né? Pode ser algo que você não entenda ou não queira, mas se é ele que ele está falando, confie e obedeça, porque no final de tudo, né, dá certo. Ainda que passe por alguns momentos, no final de tudo, se a gente tem a direção dele e a palavra dele, dá certo. Então, eu falaria, confie mais em Deus, acredite mais em Deus, obedeça a ele, porque quando se obedece a ele, tudo dá certo, tudo vai bem. Pastor, a gente está terminando a nossa conversa, que foi, nossa, foi abençoada, gratificante. Eu creio que todo mundo que vai ouvir vai falar assim, gente, vai despertar algo, sabe? Amém. Eu Glória a Deus. creio, e o intuito é esse. O Senhor tem sonhos na obra que o Senhor já realizou? Na obra, e sonhos que o Senhor ainda não realizou, mas está trabalhando para? Olha, irmã, na obra tem sonhos que eu já realizei, né? Que não era, talvez eu não lembro assim se foi coisas que eu cheguei a pedir a Deus assim diretamente, né? Possa ser que sim, mas eram coisas que para mim eram muito distantes e aconteceram, né? Primeiro de tudo era ter oportunidade de ministrar no altar da sede de São Paulo, né? Isso aí, para todo ministro de louvor, é algo surreal, né? Porque ali, não que a gente idolatre os homens, tem muita gente que é cri-cri, a gente fala assim, tem gente que fala, Que mas que idolatria, confunde não as é coisas e isso, nada a confunde ver, porque quer, às vezes. Mas, poxa vida, missionário é Rei Soares. Missionário Rei Soares tem 47 anos de televisão, mais de 50 anos de ministério, mais de 60 anos de conversão, né? Um homem que é usado por Deus constantemente, não porque ele é melhor, mas porque ele busca. O pastor Jaime fala assim: Deus não tem os seus queridinhos, Deus tem homens e mulheres do altar. E ele sempre fala assim, o pastor Jaime, com os pastores. Irmãos, às vezes eu converso com o missionário e falo assim: Ô Amorim, acordei hoje 4 da manhã, né? Eu fui para a sala do trono, fui buscar Deus, Deus me deu 2 canções, Deus me deu não sei quantas mensagens. Poxa, meu, você não vai admirar uma pessoa dessa que tem paixão por Jesus? Então, você tem a oportunidade de ministrar no mesmo altar que esse homem de Deus ele prega, e ter a oportunidade de estar ali ao lado, meu, para qualquer menino de louvor, pastor, isso é algo muito gratificante, né? Então era um sonho que era muito distante para mim, mas hoje está sendo realizado, né? Outro sonho era gravar na Graça Music canções. Nossa, isso aí para mim foi, sei lá, irmão, quando eu recebi a notícia eu chorei, quando eu tava dentro do ônibus indo para lá, eu chorei novamente. O Douglas estava do meu lado já dormindo já e eu ali olhando para a paisagem assim comecei a louvar a Deus. Eu falei, Jesus, só o Senhor para fazer isso mesmo, porque quem sou eu? Que alguém poderia estar. Tem muita gente que é maldosa, fala assim, né? Se você tem um parente na igreja, muita gente que é maldosa fala assim, ah, mas a pessoa tá onde tá porque é filho do fulano, é irmão do ciclano. Tem gente que é maldosa esse ponto, a gente sabe que tem, né? Mas ainda que tivesse isso, né? Não tem também. Então quem é o Henrique, né? O Henrique é alguém que começou na Igreja da Graça como qualquer outra pessoa e tal, e Deus foi abençoando, foi abrindo as portas, e eu falei, Jesus, obrigado, porque eu sei que eu não sou merecedor, mas a tua graça me alcançou. E quando a gente estava lá no Rio de Janeiro, tem um compositor da Graça Music, que é o Renato. Ele estava conversando com a gente sobre isso, ele falou assim, a gente tem que entender
que Deus, ele não trabalha por mérito. Deus não dá nada pra gente que a gente merece. Deus trabalha com honra, com favor. Deus não trabalha com meritocracia. Um homem trabalha com meritocracia. Não, fulano tá ali porque fulano merece, fulano se esforçou. Mas com Deus é favor. Deus, ele derrama sobre nós a graça, o favor dele, nos abençoa. Porque ele vê o coração. Foi igual com Davi. Davi era um cuidador de ovelhas, um menino. Nunca tinha pego uma espada. Nunca tinha ido para uma guerra. Mas passou batalhas que ninguém sabia. E o coração era voltado para o Senhor. Deus não escolheu nenhum capaz. Escolheu Davi, que aos olhos dos outros era incapaz. E fez dele quem ele foi. Porque Deus vê o coração. Então Deus trabalha com honra, com favor. Então, quando nós temos o coração voltado para Ele, Ele nos abençoa da maneira como Ele quer. E questão de sonhos a realizar no ministério, eu não tenho nenhum sonho assim a realizar. Não falando assim, infelizmente, né? Mas não tenho assim uma pretensão assim de daqui tanto tempo eu quero estar em tal lugar, eu quero ser um regional, eu quero estar na frente do grupo. Não tenho. Não tenho pretensão. Agora, sonhos pessoais ainda tenho, né? Eu sou casado, vou para 7 anos de casado, né? Tenho o sonho de ser pai. É um sonho que eu tenho muito de ser pai. Né? A minha esposa teve 2 gravidez e infelizmente teve uma perda, né? Bem no comecinho mesmo. Um foi com 4 semanas e o outro foi com 5 semanas, a outra, né? Então, a primeira a gente descobriu foi em 2022 e a segunda foi ano passado, 2024, as perdas, né? Então, mesmo sendo no comecinho foi um pouquinho difícil, mas a gente sabe que tudo é no tempo de Deus, né? Ele está no controle de tudo, é aprender a confiar e crer que ele está trabalhando aí em nosso favor. E nós cremos que o nosso desejo será cumprido pelo Senhor. A deleita-te no Senhor, ele concederá o desejo do teu coração, né? Então, sou um pessoal que eu tenho, é ser pai, né? Ver meus filhos crescerem, criar meus filhos, né? Também ter condições também de poder criá-los e tudo mais, mas isso é uma coisa mais pessoal minha, não ministerial, né? Ministerial é fazer a vontade de Deus. Onde Deus quiser que eu esteja, onde Deus quiser que eu esteja, eu quero estar, né? Onde Ele desejar que eu não esteja, eu não vou estar. Meu desejo maior ministerialmente é fazer a vontade de Deus. Isso aí pra mim já basta, já tá bom demais. Pastor, e quando o pastor Francisco te encontra, ele fala alguma coisa? Ele lembra de quantas vezes ele puxou sua orelha, te chamou e falou: não resiste, vem aqui. Nem sempre ele fala, de vez em quando ele fala, né? Mas o pastor Francisco, ele é uma pessoa que admiro muito isso nele, porque ele nunca, ele fala assim de vez em quando, fala com a gente, né? Assim, os problemas que ele teve, assim, pastoreando a gente. Fala com a gente, assim, mas num tom de brincadeira até também, né? Não num tom assim de. Mas quando ele fala da gente para outras pessoas, ele fala com honra, né? Ele fala assim, olha, o Henrique tá lá, Deus tá honrando, né? Me auxiliou e tal, teve comigo, permaneceu. Deus tá abençoando ele agora, porque né, permaneceu e tal. Então ele sempre fala da gente assim, com louvor, né? E não sempre, não falando assim da dificuldade, mas quando a gente se encontra assim para conversar, ele sempre fala assim no tom de brincadeira, né? Mas também não fala ali do jeito que vai constranger a gente, não. Eu que geralmente falo, pastor, de trabalho pro senhor, hein? Nossa, se não fosse a paciência que Deus deu pro senhor, né, e tal, ele falou, não tem nada disso não, e tal, né, e o importante é que Deus tá te abençoando hoje aí, né. Pastor, eu queria, para encerrar, eu vou pedir para o senhor deixar as suas redes sociais para o pessoal da Uhum. rádio que ainda não conhece. Tem muita gente que escuta a rádio, que não frequenta ainda a Igreja da Graça, ou que frequenta outros ministérios, mas que gostou da sua participação e quer começar a seguir o senhor. Queria que o senhor deixasse um recado, que o senhor fizesse uma oração final para a gente entregar a programação. Mas antes disso, eu vou fazer um bate-bola. Sei. O senhor gosta de futebol, pastor? Gosto, mas eu não sou de acompanhar. Tenho time, sou palmeirense, mas mais por influência do meu pai, né? Aham. Mas eu não sou de acompanhar assim campeonato, rodada. Um jogo ou outro assim eu procuro saber como foi o resultado, mas não sou aquele de parar para assistir, não. Eu paro para assistir quando assim é um tempo oportuno para isso, né? E quando é uma competição assim famosa, tipo campeonato assim, final de campeonato, competição tipo final de Libertadores, essas coisas, né? Copa do Mundo, essas competições assim mais, né? Mais sérias. Não sou assim um acompanhante de futebol, um amante de futebol, não, né? Tanto que se você falar para mim qual é a escalação do Palmeiras, eu não sei.
só sei o nome do técnico e olhe lá, né? A escalação do Palmeiras eu não sei até hoje. Mas esse bate-bola é de perguntas e respostas. Eu vou falar Aham. alguma coisa, o senhor vai falar o que vem na sua mente. É Beleza. bem rápido. Vamos lá. Pode começar? Pode. Um versículo. Um versículo. Poxa, hein, irmã. Tem tantos que falam com a gente, mas eu vou deixar aqui da minha chamada, né? Isaías 45, do versículo 1 ao versículo 4, né? Mas vou falar do versículo 2 que é melhor. O versículo 2 diz assim: Eu irei adiante de ti, endireitarei os caminhos tortos, quebrarei os portas de bronze, espedaçarei os ferrolhos de ferro. E dar-te os tesouros escondidos, as riquezas encobertas, para que saibas que sou o Senhor, teu Deus Israel, que te chama pelo teu nome. Pronto. Um louvor. Um louvor. Geração de Davi, do missionário R. Soares. Amo esse louvor de paixão. Jesus. Tudo. Família. Bem mais precioso na terra. Igreja Internacional da Graça de Deus. Minha casa. Da graça para a glória. Almas. Prioridade. Tudo que a gente fizer tem que ser voltado para salvação de almas. O que mais importa. Por último, meu ministério é... Misericórdia de Deus. Pastor Henrique, deixa o seu Instagram, seu Facebook, suas redes sociais para quem quiser seguir o senhor. Se o senhor tem canal no YouTube. Tá bom, beleza. Redes sociais, eu tenho o Facebook, tenho o Instagram, tenho o TikTok e tenho o canal no YouTube também. Só que o canal no YouTube tá meio paradinho, eu preciso dar uma mexida lá. O Facebook é Henrique Costa Farias, é um perfil mesmo, não é página, tá? Só colocar lá que encontra. Instagram, @ Henrique CT Farias. Tudo junto. Henrique, @ Henrique C de casa, T de tatu, Farias. Esse é o @ do meu Instagram. TikTok. O TikTok eu não sei de cabeça, hein? Não sei se tá Henrique Costa, mas tem uns números na frente que eu não lembro agora. Mas é fácil de encontrar também. Eu só não sei agora o TikTok de cabeça, o @ do TikTok. A gente procura e coloca lá, quando for o corte, a gente coloca lá no Instagram. Tá Para o ok, pessoal então. começar Maravilha. a seguir o senhor. Pastor, deixa um recado para o pessoal do Geração Eleita, para o pessoal que vai ouvir dessa sua participação hoje com a gente no podcast. Amém. Olha, primeiramente, mais uma vez, né, agradecer ao convite, né? Foi um bate-papo muito bom. É sempre bom falar de acontecimentos assim da nossa vida, né? E que Deus abençoe o podcast Geração Eleita. E eu vou deixar uma palavra aqui que o pastor Francisco deixou no meu casamento quando eu me casei com a irmã Nayara. E que serve para vocês também. Jó capítulo 7, versículo 8 diz assim, ó. Rapidinho, tá? Jó 7, 8. Jó capítulo 7, versículo 8. Vamos lá. Só para não ficar nas minhas palavras, tem que abrir lá e ler, né? Fica à vontade, a gente tem tempo aí. 7, 8, 7, 8, 7, 8, 7, 8. 8, 7, desculpa, eu sempre confundo. Jó 8, 7, capítulo 8, versículo 7, assim, ó. O teu primeiro estado, na verdade, terá sido pequeno, mas o teu último crescerá sobremaneira. Então receba essa palavra aí, em nome de Jesus. Talvez aos olhos de vocês e até de alguns pareça algo pequeno, mas nada começa de cima, né? Então, creio que o último estado crescerá em extremo, em nome de Jesus, para abençoar outras vidas, né? E muito grato pelo convite e que você sempre continue olhando para Jesus. Vocês do podcast, todos que estão acompanhando, continuem sempre olhando para Jesus, que é o autor e consumador da nossa fé. Amém. O senhor encerraria esse episódio com uma oração? Encerraria, com certeza. Então, faça suas palavras, pastor. Amém. Você que está acompanhando, puder fechar os seus olhos. Pai, obrigado por esse momento, por esse bate-papo, por essa conversa, por esse momento de comunhão, Pai. A palavra diz que é bom e suave que os irmãos vivam em união, em comunhão. Há uma comunhão, meu Deus, quando nós
nos assentamos à mesa. E aqui não estamos numa mesa de refeição, mas é uma mesa de conversa, de compartilhar experiências. Meu Deus, eu te agradeço por isso. E que de alguma forma, Pai, essa conversa, essa experiência alcance a vida de quem está acompanhando, de quem vai acompanhar. Meu Deus, eu te peço, abençoe a cada ouvinte, a cada pessoa, meu Deus, que está ouvindo, que vai estar participando, a cada envolvido nesse projeto, como o da irmã que está aqui me entrevistando. Meu Pai, que o Senhor abençoe a vida dela, o ministério, a família e a todos os envolvidos nesse projeto. Abençoe também, meu Deus, a cada pessoa, meu Pai, que está envolvida nesse projeto. Eu te peço que o teu poder venha se fazer presente na vida de cada um deles e proíbam toda ação do inferno, do diabo, toda investida maligna na vida de qualquer pessoa que esteja acompanhando. Até alguém, meu Pai, que está passando por um momento difícil, Pai, de enfermidade, ou, meu Pai, até mesmo de uma depressão, de uma ansiedade, um pânico. Pai, uma investida maligna contra essa pessoa, contra a família dela. Eu digo, diabo e os seus mensageiros, vocês estão proibidos de tocar na vida dessa pessoa. Vocês estão proibidos de efetuar o plano de vocês na vida de cada uma dessas pessoas. Em nome de Jesus, Pai. Pai, muito obrigado. Nós te agradecemos, te damos honra, te damos glória. Em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Amém. Pastor, mais uma Desculpa vez. o barulho aí, tá? Porque Imagina. Eu moro no apartamento, cidadão precisa de ligar a furadeira só agora. Imagina. Pessoal, muito obrigada por ter ficado até o final. Você que não conseguiu ouvir até o final, vá lá no YouTube, no nosso canal no YouTube, que o programa vai estar na íntegra lá. E olha, eu tenho certeza que vidas serão abençoadas através desse conteúdo. O que vocês estão ouvindo aí, ó, é o barulho lá do outro lado do pastor, mas faz o vizinho parte. aqui, pessoal, com a furadeira aqui, abençoado. Faz parte, gente. Oh, Deus. Fiquem com Deus e até o próximo episódio. Tchau, tchau. Amém. Tchau, tchau.